Salve, salve, turma! Ereré! Espero que estejam todos e todos bem, em paz e com saúde. Aqui é o professor Reinaldo, da Botânica, e dando continuidade à nossa disciplina, estamos estudando a anatomia vegetal. Falamos já sobre as células e os pigmentos vegetais. Na aula anterior, vimos todos os tecidos vegetais, suas principais características, funções e potencialidades, e na aula de hoje vamos tratar das estruturas secretoras em plantas. Então, o objetivo dessa aula é a gente identificar quais são os principais tipos de estruturas secretoras que podem ocorrer nos vegetais, quais as suas funções e os tipos de substância que podem secretar. Né? Lembrando que é uma aula complementar à aula de tecidos vegetais, mas com um enfoque nessas estruturas especializadas em secreção, o que é de grande interesse para as ciências da saúde, especialmente a farmácia, porque em várias dessas estruturas secretoras a gente pode encontrar princípios ativos com potencial terapêutico, né, alguns já amplamente estudados, e também do ponto de vista da nutrição, é nessas estruturas secretoras que a gente encontra também secreção de substâncias que vão dar um potencial terapêutico para determinados alimentos funcionais e também que conferem aroma e sabor a vários dos vegetais que a gente consome na nossa alimentação cotidiana. Então, vamos lá conhecer as estruturas secretoras. Mas antes disso, precisamos fortalecer e relembrar alguns conceitos de metabolismo primário e metabolismo secundário. Então, o funcionamento metabólico dos vegetais geralmente é distinguido, diferenciado em metabolismo primário, que é responsável pela produção de macromoléculas. Então, são os principais processos fisiológicos e rotas metabólicas que envolvem a produção de carboidratos, lipídios e proteínas. Então, são grandes grupos de macromoléculas produzidos em larga escala, né, e tem distribuição universal entre os seres vivos. Então, não há exclusividade dos vegetais, né, algumas dessas rotas metabólicas. Amido é amido entre os vegetais, né? Os carboidratos, glicose que está nos vegetais, a mesma glicose circula na gente. Então, o metabolismo primário ele tem distribuição universal. Nos vegetais, eles cumprem funções essenciais, como fornecer energia, ou seja, ATP, e também poder redutor, NADPH, né? E a biossíntese de substâncias. Então, o metabolismo primário é a base do metabolismo vegetal. Mas nós temos o metabolismo secundário. Geralmente ele é originado desse metabolismo primário e é focado na produção de micromoléculas muito diversas, variadas, estruturalmente complexas, né, e que são produzidas geralmente em pequena escala e têm distribuição restrita, isso é, são específicas. Por exemplo, determinado princípio ativo como limoneno, nós vamos ter um grupo de espécies ali próprias que têm rotas metabólicas para produzir limoneno. Né? Por exemplo, terpenoides, nem todos os vegetais são capazes de produzir canabinoides, por exemplo, apenas de determinadas espécies. Né? Então, o metabolismo secundário envolve essas substâncias próprias de cada vegetal em seus processos evolutivos. Né? Então, o metabolismo secundário ele tem funções adaptativas, né? E geralmente tem ali essa relação de mediação de atividades biológicas, da relação dos vegetais com animais e outros seres. Tá? Então, o metabolismo secundário ele é específico. E geralmente as secreções nos vegetais são secreções de metabólitos secundários, tá? Então aí nós vamos distinguindo, porque isso faz a diferença aqui também para reconhecer as diferentes estruturas secretoras. Sobre os mecanismos de secreção, nós temos a secreção intracelular, que é dentro da célula, e os mecanismos de secreção extracelular, né, que é a eliminação de material secretado para o exterior da célula. Tá? Essa secreção pode ser endógena, ou seja, a célula pode secretar substâncias para fora dela, mas em espaços intercelulares, como por exemplo esses que estão mostrados aqui na casca do maracujá,
né? Vou circular de vermelho para vocês verem essas pequenas cavidades que tem, né? Que são cavidades secretoras, ou seja, como essa daqui, ó, que eu vou pintar de amarelo o interior dela, é uma cavidade, é um espaço intercelular que tem provavelmente no meio de um parênquima, e essas células do entorno secretam substância preenchendo essa cavidade. Isso é um exemplo de secreção endógena, ou seja, uma secreção interna para dentro dos tecidos. E a secreção exógena é uma secreção exterior ao órgão, ou seja, para fora do corpo da planta. Exemplo está aqui nos tricomas secretores, nas folhas, né? Que tem células secretoras que secretam a substância para fora do corpo. Ou, por exemplo, os nectários nas flores, que secretam néctar para fora do corpo da planta, usado inclusive como recompensa para animais fazerem a polinização. Então, dois tipos de secreção diferentes. E a gente classifica ou relaciona as estruturas secretoras a seus diversos tipos de secreção, tá? Então, podem ser secretados açúcares, sais, mucilagem, óleos essenciais, látex, resina, alcaloides, compostos fenólicos, terpenoides, entre vários outros. Ou seja, tudo que é produto de metabolismo secundário pode ter mecanismos de secreção. E as principais estruturas secretoras que a gente identifica nos vegetais são essas aqui, ó, hidatódios, glândulas de sal, nectários, osmóforos, idioblastos, cavidades e canais secretores, tricomas e coléteres. Eu só vou mostrar algumas aqui mais conhecidas. Passei para vocês um texto sobre estruturas secretoras para leitura e reforço desse conteúdo. E no livro de Anatomia Vegetal tem um capítulo que eu indiquei para vocês, o capítulo 7, específico sobre tecidos secretores. Vale a pena conferir para se aprofundar, buscar aí descrições mais detalhadas, complementando a aula de hoje. Então vamos lá. Vou falar sobre algumas das secreções que a gente pode encontrar em tecidos vegetais. Primeiro, cristais. Né? Pois é, vou começar pelo mais inusitado, né? Secreções sólidas. Sim, os vegetais podem ter secreção ou excreção de excesso de cálcio. Então isso, na verdade, pode ser na forma de oxalato ou carbonato de cálcio. E tem diferentes tipos de cristais que podem ser encontrados em tecidos vegetais. As drusas, as ráfides e os chamados cristais prismáticos. Então é interessante que esses cristais quase sempre ou estão armazenados em células específicas, que são chamados idioblastos. Então os idioblastos são células secretoras muito variadas, podem acumular secreção tanto líquida quanto sólida. Então no caso dos cristais quase sempre estão dentro de idioblastos, tá? Dentro de células específicas para armazenar sais e minerais e cristais. Então aqui um exemplo para vocês, células com diferentes tipos de cristais internamente. Né? Na letra A aqui, na letra A e na letra B mostrando cristais, né, prismáticos. Na letra C aqui a gente está vendo ráfides, que tem formato de agulha, elas ficam geralmente acumuladas em grupos. E na letra E aqui a gente vê exemplos de drusas. Drusas são esses cristais aí bem irregulares. E na letra F aqui a gente vê acúmulo de areia, sílica. Tem vegetais que acumulam sílica nas suas folhas, dentro das células, como o exemplo das gramíneas. Quem já viu aquele capim navalha, que às vezes você passa assim, ele rasga a nossa pele, corta a nossa pele. Aquilo ali é tudo acúmulo de sílica, areia, células que acumulam sílica que estão na epiderme nesse caso. Tá? Então aqui, mais uma vez, mostrando para vocês as ráfides, geralmente em formato de agulha, formadas de oxalato de cálcio. As drusas, né, em formato também de oxalato de cálcio, mas são cristais de formato irregular. E essa aqui que a gente vê no canto são cistólitos, que são acúmulos de carbonato de cálcio dentro de uma estrutura sustentada por um pedúnculo, que eu estou pintando de amarelo aqui, e fica fixado em uma célula epidérmica.
né? Então também existe esse exemplo aqui de cistólitos. Aí exemplos de drusas dentro das células, né? Ráfides, aqui é o microscópio, as ráfides. Uma curiosidade sobre as ráfides: quem já comeu folha de taioba ou folha de inhame, tem umas variedades de taioba que são mais brabas, que às vezes pode dar uma. Tem pessoas com mais sensibilidade e sentem como se fosse pinicando a garganta, né? As folhas de taioba têm ráfides de oxalato de cálcio, né? Então, na verdade, são várias ráfides que quando a gente está comendo ali podem, né, causar essa pequena irritação nas nossas mucosas internas, né? A dica é refogar bem a taioba para promover a quebra aí dessas ráfides. Mas tem algumas variedades, como por exemplo a folha do inhame, que tem uma quantidade muito grande de ráfides e que então pessoas mais sensíveis podem sentir esse incômodo. Aqui tem os hidatódios, que são estruturas secretoras de excessos de água, né, que a gente encontra em alguns vegetais. Ficam com essas gotículas de água na borda das folhas. Geralmente os hidatódios ocorrem na borda das folhas, né. Outra estrutura secretora muito conhecida são os nectários. Nectários, como o próprio nome diz, são estruturas secretoras de néctar. O néctar geralmente são soluções açucaradas, né, formadas por sacarose, maltose, monossacarídeos aí como a glicose, pode ter frutose, galactose, trissacarídeos, enfim, pode ter uma variedade de substâncias no néctar, mas o atrativo dele é que ele é açucarado. E nós temos dois tipos de nectários florais e nectários extraflorais, que têm função diferente. Mas, pô, professor, a planta faz fotossíntese, produz seu próprio açúcar, açúcar é caro para produzir, né, do ponto de vista energético. Por que a planta ia secretar uma coisa açucarada, assim, com tanto gasto energético, né? Bem, enfim, qual que é a função do nectário? É atrair organismos que vão cumprir alguma função ali ao vegetal. Então, geralmente, o nectário pode ocorrer nas flores ou fora das flores. Então, vejam bem nessa imagem aqui, na base de um ovário, um nectário, né? Vai atrair algum animal para vir buscar néctar aqui. Provavelmente ele vai entrar em contato com os estames, com o pólen, e ao visitar outra flor, ele contribui então para o processo de reprodução sexuada dos vegetais. Então o nectário é como se fosse uma recompensa. A planta, por meio das suas flores, dos nectários, como se ela atraísse algum animal por meio daquela substância açucarada, e aquele animal, inconscientemente, vai acabar promovendo a troca de grãos de pólen entre folhas, promovendo aí essa fecundação cruzada. Tá? Então, como se fosse uma recompensa mesmo. E nectários que podem ocorrer fora das flores, como aqui na base das folhas, família Euphorbiaceae, a gente vê muito na folha da mamona, da mandioca, tem ali nectários extraflorais. Esses têm uma função diferente, que é de proteção. Então, podem ver que plantas que têm nectários extraflorais estão quase sempre sendo patrulhadas por formigas. Então, ela oferece aquele néctar para manter ali, por exemplo, formigas ou outros insetos circulando, protegendo essa planta, né? É como se fosse um pagamento de serviço de segurança, né, no caso dos nectários extraflorais. Então vejam aqui vários exemplos de nectário floral, né? Em diversas flores a gente encontra a produção de néctar como uma estratégia para atrair polinizadores. Aqui um exemplo de nectário extrafloral no urucum, né, na planta do urucum, tem aqui na base da sua folha, no caule, geralmente tem, vocês estão, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui nessa foto, né, meio amarelinho, essa bolinha amarelinha, é um nectário extrafloral. Notem que o urucum também é uma espécie que está sempre patrulhada por formigas. Outro exemplo de planta que tem nectário extrafloral é o ingá, né? O ingá pode ser utilizado inclusive no plantio com café, né? Há estudos aí já demonstrando que os nectários extraflorais do ingá atraem vespas e outros insetos
que controlam a população de bicho mineiro e de broca, que são as principais pragas do café. Ou seja, você plantando ingá junto com café e fedegoso, que também tem nectários extraflorais, você atrai insetos para aquele sistema que controlam as pragas do café sem a necessidade de uso de agrotóxicos, só combinando plantas. Né? Aí outros exemplos de nectário extrafloral, as formigas aqui aproveitando um nectário. E aqui um exemplo de nectário floral, em uma flor até pingando uma gotinha de néctar. Outro tipo de estrutura secretora que a gente encontra são as glândulas de sal. As glândulas de sal basicamente são tricomas glandulares que têm uma função de acúmulo e secreção do excesso de sal em plantas halófitas. Plantas halófitas são plantas que vivem em ambientes com excesso de sal, como por exemplo a restinga, aquela vegetação costeira da beira da praia, litorânea, as restingas e os manguezais. Né? Nos manguezais também a gente encontra exemplos de plantas halófitas. Né? E as soluções podem conter sais minerais na forma de íons, né? E também de carbonatos. E aí vamos mostrar aqui alguns exemplos de glândulas de sal. Aqui, nessa espécie aqui do mangue de Avicennia, a gente vê uma glândula de sal, né? Olha aqui o grãozinho de sal sendo secretado nesse espaço intercelular. Aqui uma epiderme de Avicennia shaueriana, uma planta de mangue também, mostrando aqui as setas, duas glândulas de sal, né, que portanto vão secretando esse sal para fora do corpo do vegetal, o excesso. Né. Em alguns casos, olha só, o sal pode até incrustar mesmo na superfície da folha. Quando vocês forem andar pelo mangue, notem as folhas de Avicennia que vocês conseguem identificar como se ela tivesse coberta por sal grosso. Também tem estruturas que são capazes de secretar mucilagem. Mucilagens são polímeros, né, são polissacarídeos, ácidos ou neutros de elevado peso molecular. E essas estruturas capazes de secretar mucilagens podem ser idioblastos, ou seja, podem ser células secretoras de mucilagem, podem ser cavidades, ou seja, espaços intercelulares em que essa mucilagem é produzida e depositada, ou podem ser canais em que a mucilagem circula no corpo das plantas. Por exemplo, no quiabo são canais de mucilagem. Na babosa são idioblastos, são as células enormes do parênquima aquífero que secretam e acumulam mucilagem. E essa secreção de mucilagem pode ocorrer na epiderme, dentro de parênquimas, em tricomas, né? E a função da mucilagem é proteger os vegetais, né, em alguns casos, até capturar alimento para a planta, no caso de plantas carnívoras, como a gente viu, né, no exemplo de tricomas secretores de mucilagem que podem aprisionar insetos, né, no caso de plantas carnívoras. No caso da babosa, a mucilagem ajuda a reter a água nesse parênquima aquífero interior. A gente já falou na aula passada do parênquima aquífero da babosa, mas é importante lembrar que esse parênquima aquífero, então, contém células, e essas células parênquimáticas têm secreção interna de mucilagem, né, que permite que essa água fique retida na forma de gel dentro da folha de babosa. Outro tipo de estrutura secretora são as glândulas digestivas. Então, alguns nectários ou alguns tricomas secretores podem conter enzimas capazes de degradar a matéria orgânica, capazes de degradar corpos de insetos, em alguns casos até de pequenos anfíbios e mamíferos. Né? Então, pode ser observado em espécies carnívoras, e essas espécies geralmente vivem em ambientes pobres em nutrientes, como nitrogênio e fósforo, por isso complementam sua nutrição capturando animais. Né? Então eles geralmente usam dispositivos de atração, seja imitando outras espécies, ou seja, oferecendo substâncias atrativas, como açucaradas, mas que acabam presos em mucilagens e depois de aprisionados, as glândulas digestivas secretam esterases, fosfatases e proteases, ou seja, enzimas ali capazes de digerir aquele corpo.
Então aí vai alguns exemplos de plantas carnívoras que usam mecanismos diferentes. A Drosera aqui, ó, que é essa que tem vermelhinha, que tem tricomas capazes de aprisionar, outro exemplo de Drosera, né? E então aí alguns exemplos de plantas carnívoras. Essas aqui podem formar até um tubo, que aí está uma secreção na sua epiderme interna de substâncias escorregadias, que, por exemplo, uma perereca pode cair dentro de um tubo desse e tentar sair, mas mesmo com as suas patinhas aderentes, ela não consegue se fixar por meio de uma secreção escorregadia. Então ela cai e no poço, no fundo desse copo, né, começa a secreção então das enzimas digestivas. Então são glândulas digestivas que a gente encontra em plantas carnívoras. Outros tipos de estrutura secretora são os laticíferos. Laticíferos nada mais são do que canais secretores de látex. Então é importante lembrar, planta não tem leite, planta tem látex, beleza? Então a gente, às vezes no termo popular, né, pega ali uma mamona, alguns vegetais que a gente quebra, libera látex, a gente chama popularmente de leite, mas não é leite, aquilo a gente chama de látex, e as estruturas secretoras de látex são chamados canais laticíferos. O exemplo mais comum aqui é a seringueira, né? A Hevea brasiliensis, que é o nome popular dela, o nome científico dela. Ela tem laticíferos bem desenvolvidos e o látex dela, né, é utilizado na produção da borracha. Outra planta que tem laticíferos aqui é a vinca, né, o Catharanthus roseus, e o látex da vinca é interessante que só no látex dela são encontrados mais de 90 princípios ativos diferentes. Então o látex também pode ser uma solução bem diversa em termos moleculares, tá? E complexa. Outras estruturas secretoras aí a serem citadas são as células secretoras, que também são idioblastos. Lembra que eu falei que os idioblastos podem armazenar secreção sólida, como os cristais, eu falei no início da aula, e também pode armazenar a secreção líquida. Então, nessa imagem aqui, mostra um corte do gengibre, do rizoma de gengibre. Então, vocês veem umas células amareladas aqui no meio, são células secretoras de zingiberina. Então o gengibre ele tem uma secreção que fica dentro dessas células secretoras no meio de um parênquima amilífero de reserva dentro daquele rizoma, que é um caule subterrâneo. Quando a gente corta o gengibre, libera aquele aroma, ou seja, você pegar o gengibre externamente e cheirar, ele não tem aroma nenhum. Né? Mas se você cortar ele, ele libera o aroma. Por quê? Você rompe os tecidos internos e libera a secreção dessas células secretoras. Então isso a gente encontra também em muitas polpas de frutas, células secretoras que dão aromas, né, em parênquimas. Então as células secretoras podem ocorrer dentro de parênquimas, no caso da alimentação dão aroma e sabor, no caso aí do uso terapêutico, podem conter princípios ativos também de interesse medicinal. Então eu mostrei a célula secretora, que é uma célula que armazena a secreção. Mas também temos as cavidades secretoras. As cavidades secretoras, aqui eu vou circular de vermelho uma nessa casca do maracujá, né? São espaços intercelulares em que as células jogam secreção ali dentro. Essa imagem aqui ao lado, é do limão. Né? Limão e laranja têm nas suas cascas, os frutos cítricos, cavidades secretoras que a gente consegue ver a olho nu. Basta você fazer um corte bem fininho, transversal, que você consegue ver essas áreas aqui com espaços intercelulares. São cavidades secretoras, onde as células do entorno depositam limoneno e outros óleos essenciais. Outro exemplo de cavidades secretoras a gente vê aqui na florzinha seca do cravo, o cravo da Índia. Né? Ele tem vários espaços intercelulares também, mesmo sendo uma estrutura formada por células mortas, mas essas células morreram e deixaram cavidades com esse óleo essencial aí do cravo que dá o aroma dele.
E outras estruturas secretoras que a gente já falou na aula de tecidos, quando estávamos falando de epiderme, são os tricomas, né? Os tricomas secretores, que também podem secretar uma variedade de substâncias, desde óleos essenciais, resinas, mucilagens, alcaloides, etc. Eles podem ser unicelulares, pluricelulares, podem ter apenas uma célula secretora, podem ter mais de uma célula secretora, né? Podem soltar uma secreção que fica entre a cutícula e as células, que a gente chama no espaço, uma secreção no espaço subcuticular. Então eles têm estruturas e características que podem ser bem diferentes. E numa mesma planta, você pode encontrar diferentes tipos de tricomas secretores também. Então vejam só aqui o exemplo da calêndula, que é caracterizada suas folhas, seus caules, né, por terem tricomas secretores. Olha aqui o tricoma secretor da calêndula, que bonitinho. São nos tricomas secretores da calêndula que a gente encontra os princípios ativos aí que dão seus poderes medicinais. Aqui o exemplo da folha de lavanda, né, ou alfazema, né, com tricomas. A gente vê tricomas tectores, sem secreção, e tricomas com células secretoras enormes, bem bonitas. Aqui o exemplo do alecrim, outra planta medicinal e alimentar que também tem tricomas secretores na superfície de suas folhas. Vocês podem ver nessas imagens de microscopia eletrônica de varredura os tricomas secretores do alecrim. No alecrim a gente consegue encontrar pelo menos 3 tipos de tricomas secretores diferentes. Tem esses grandões aqui, né, e outros menorzinhos que vocês estão vendo aqui ao lado. Aqui o exemplo da menta, né, com também tricomas secretores na superfície de sua epiderme. O orégano. Aqui olha que interessante, do lado esquerdo um tricoma secretor intacto, do lado direito um tricoma secretor com a cutícula rompida, ou seja, provavelmente a secreção foi liberada já desse tricoma do lado direito aqui, né, no orégano. Ou seja, boa parte vocês estão vendo aí dessas ervas aromáticas que a gente usa como condimento e tempero, né, esse aroma vem dos tricomas secretores, da secreção desses tricomas. Aqui, outro exemplo de tricomas que são capazes de ter secreção são os tricomas urticantes. Mas notem que os tricomas urticantes não têm célula secretora. Eles, na verdade, têm uma secreção interna, né? E ao entrar em contato com a pele, eles se rompem, quebram sua pontinha e liberam uma substância urticante. Então é o caso da urtiga, do cansanção, algumas plantas que podem inclusive gerar reações alérgicas muito fortes por meio da ação desses tricomas urticantes. Né? Mas para quem tem medo de urtiga, né, saiba que vocês podem comer ela, né? Urtiga é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional. E a gente geralmente na palma da mão é mais resistente aos tricomas. Então a gente pode pegar na palma da mão ou na ponta dos dedos, na parte interna dos dedos, que eles não têm a mesma capacidade urticante do que se pegar nas costas da mão, ou no braço, ou nas pernas. Né? Então uma folha de urtiga, se você pegar ela com as pontas dos dedos, amassar ela direitinho, você pode até comer, que não causa reação urticante, e inclusive é bastante nutritiva. Né? Se for bem refogada na panela também, esses tricomas urticantes se quebram, e você pode consumir ela naturalmente. Inclusive a urtiga é rica em proteína, ferro, cálcio, um alimento interessantíssimo para comer refogadinho, dá para fazer pães, bolos, então fica aí uma curiosidade também de uma planta urticante, mas que sabendo processá-la de maneira adequada, conhecendo suas propriedades, ela pode ser até consumida e utilizada como um alimento muito rico. Aí outros exemplos de tricomas secretores a gente encontra na erva baleeira. Essa que é uma planta muito típica de Restinga, né, a Cordia verbenácea, e que deu origem aqui a esse medicamento, o Acheflan, né, usado para dores, contusões. Né, e vou pegar ela só para mostrar para vocês um exemplo. Né.
Olha que interessante, na espécie da erva baleeira, se você pegar a face adaxial da folha, ou seja, a superfície superior da folha e a superfície inferior da folha, você vai encontrar tricomas completamente diferentes. Isso na mesma planta. E aí, usando nesse experimento, utilizando diferentes tipos de corantes, aqui um tricoma, né, sem coloração e outros tricomas que passaram por processo de coloração, né, com Sudan, tetróxido de ósmio, azul de Nilo, reagente de Nádia, ou seja, vários corantes. Detectaram diferentes tipos de lipídios, ou seja, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de lipídios diferentes detectados por método de coloração em tricomas diferentes. Né? E nas folhas, na parte de baixo das folhas, olha que interessante, encontraram compostos fenólicos, né? E tricomas reniformes, ou seja, numa mesma planta, na face de cima e na face de baixo, encontramos tricomas com morfologias diferentes e capazes de secretar substâncias diferentes. Então ainda precisamos avançar muito no estudo dos tricomas, dos mecanismos de secreção dos vegetais. E aproveito, né, já que eu mostrei esse exemplo, para falar um pouquinho da histoquímica vegetal, né, que para essas reações, para identificar ali composição, diferenciar parede, para identificar mucilagem, para identificar amido, proteínas, a gente tem diferentes tipos de reagente. Então aqui essa tabelinha mostra para vocês alguns exemplos de reagentes mais utilizados na anatomia vegetal para detectar diferentes tipos de substância no meio dos tecidos vegetais. Né? Então, termino a aula de hoje aí também com um agradecimento a todos vocês que acompanharam e podem estudar um pouquinho mais lá no livro de Anatomia Vegetal. Esse capítulo de tecidos secretores é muito legal, né? E não dá para avançar muito nesse assunto da histoquímica, porque nossa disciplina é muito ampla, tem que dar um geralzão nessa parte de botânica, mas é bom lembrar que essa parte de anatomia, histologia e histoquímica vegetal ainda tem muita coisa para aprofundar, né? Era algo que dava uma disciplina inteira sobre isso e a gente tem que se esforçar aqui para tentar incluir esse conteúdo em uma, duas aulas. Né? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a todo mundo e na próxima semana nós já vamos entrar no conteúdo de morfologia vegetal. Vamos estudar aí a diversidade e as formas de classificação de raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes. Grande abraço a todos e a todas e até a próxima. Erehé!